So let us begin by reading the passage here tonight. Vamos começar lendo a palavra de Deus aqui. We are in Ephesians chapter 3, Estamos em Efésios capítulo 3, verse 14 through 21. versículo 14 ao 21. When you find it, you may stand. Quando vocês encontrarem, podem se colocar de pé. I'll have Daniele read the passage here tonight. 14 through 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amen. You may be seated. Pode se sentar. So last week we began talking about how Paul was beginning this prayer. E semana passada nós começamos a falar como Paulo iniciou essa oração. So at the beginning of the chapter, No começo do capítulo, so Paul begins a sentence, Paulo começa essa frase, and like most pastors, e como a maioria dos pastores, Paul kind of goes on a trail, o Paulo ele entra como em uma via, but now he's coming back, mas agora ele está voltando, and now he's finishing the prayer. e ele está terminando, encerrando essa oração, He's finishing the prayer for the church. para essa oração para a igreja. And last week we saw this emphasis on who Paul thought he was. E nós vimos essa ênfase em quem Paulo pensava que ele era. That his life was defined by Christ. Que a vida dele era definida por Cristo, Despite the fact that he was in chains. mesmo do fato dele estar acorrentado. He said, I'm not a prisoner of Rome, Ele dizia, eu não sou prisioneiro de but Roma, I'm a prisoner of Jesus. mas eu sou prisioneiro de Jesus. And that's who I am. E é esse quem eu sou. And we talked about how Paul had this passion E nós falamos como Paulo, ele tinha essa paixão about the gospel sobre o evangelho, and making sure that the gospel goes out e que o evangelho pudesse ser espalhado to every person, para cada pessoa, every cada generation, geração, forever and ever. Amen. para sempre e sempre. Amém. So now here in verse 14, Então agora no versículo 14, so Paul, he finally finishes that sentence that he started back in verse 1. ele termina essa frase que ele começou no versículo 1. And he says, for this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named. Ele diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. I remember we talked about during the very first week E eu sei que falamos um pouco na primeira semana, how the book of Ephesians, this letter, como que o livro de Efésios, essa carta, is divided up into these two parts está dividida em essas duas partes. about grace and peace. Sobre a graça e a paz. About how the first half is all about the grace of God to believers. Que essa primeira metade é sobre a graça de Deus aos crentes. What God has done in the lives of the people that He called from death into life. O que ele fez, o que Deus tem feito na vida daqueles que ele chamou da morte para a vida. And now the second half is how that grace is applied. E a segunda parte é como essa graça foi aplicada. Like what it actually looks like whenever God brings peace into our lives. E como são as coisas quando Deus realmente traz a paz para a nossa vida. Our churches, our family, our Nossas workplace. igrejas, nossas famílias, nosso trabalho. So now in this first part of the letter, Então, nessa primeira parte da carta, Paul brings a close with this prayer. ele traz uma finalização a essa oração. Bowing his knee before the Father. Dobrando seus joelhos diante do Pai. Now it's interesting because of this reason. E é interessante por essa razão. Because this was not the common way to pray in that day. Essa não era a maneira comum de se orar naquela época. The common way for the Jewish prayer was standing and looking up to heaven. A maneira correta de orar naquela época era estando de pé e olhando para os céus. And we see that all throughout the Old E Testament. nós vemos isso todo do Antigo Testamento. Now there are some examples of men and women kneeling to pray. E sim, há alguns exemplos de homens e mulheres que se ajoelhavam para orar.
But the most common way was a position of standing. Mas a maneira mais comum era a posição de estar de pé. But what we see in between the Old and the New Testament Mas o que vemos entre o Antigo e o Novo Testamento is this change of position. é essa mudança de posição. This change from standing to kneeling. A mudança de estar de pé e agora ajoelhado. And like it brings to mind Luke 18, E me leva à mente Lucas 18, where Jesus tells the story about the Pharisee, quando Jesus conta a história dos fariseus where he's standing up proud. que se colocam de pé, orgulhosos. And he says, "Thank God I'm not like those sinners. Graças a Deus não sou como esses pecadores. Thank God I'm not like those guys." Graças a Deus não sou como esses outros. But then Jesus, he says that there's another man, Mas Jesus diz que há outro homem, a tax collector, coletor de impostos, hated by everyone. que era odiado por todos. And he said he was kind of standing off to the side, E ele, como estava do lado, when he had his head down, e ele tinha sua cabeça baixa, and he was beating his chest, e ele batia no seu peito. saying, "God, have mercy on E ele me." dizia, Deus tem misericórdia de mim. And Jesus said it was that man who walked away forgiven. E Jesus disse, esse foi o homem que saiu perdoado. It also brings to mind Jesus Também me traz à mente Jesus in the Garden of Gethsemane. no jardim de Getsemane, Whenever he gets on his knees to pray, quando ele se ajoelha para orar. and he says, "Not my will, but yours E be ele diz, done." não seja feita a minha vontade, mas a tua. See, reading and studying and experiencing the grace of E God, lendo, estudando e experimentando a graça de Deus, it should bring us into a humble submission. deve nos levar a uma submissão de humildade. A humble submission. Uma submissão de humildade. I think that's what Christ brings. É o que Cristo nos traz. Where we begin by standing up straight. Quando nós começamos em pé, And the more God reveals, e quanto mais Ele se and the revela, more God shows, quanto mais Ele nos mostra, we begin to get down on our knees nós começamos a nos ajoelhar. and we pray. E nós oramos. And we E pray. nós oramos. There's a passionate preacher and theologian, Há um pregador e um teólogo, Jonathan Edwards, Jonathan Edwards, who God, he used so powerfully to bring revival into the United que Deus States. usou poderosamente para trazer o avivamento aos Estados Unidos. He wrote this: E ele escreveu assim: "Nothing sets a person so much out of the devil's reach as humility." nada coloca uma pessoa tão fora do alcance do diabo quanto a humildade. And it's here in this place E é aqui nesse lugar that we approach God que tonight, nós nos achegamos a Deus nessa noite, out of the reach of the enemy fora do alcance do diabo and into the arms of the Father. e aos braços do Pai. So on our knees, we are asking this: Então, nos nossos joelhos, nós pedimos assim: that according to the riches of his glory, he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being. oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Now, while I normally use the NVI for Portuguese, Normalmente eu uso a versão NVI, NVI Mhm. no português, yeah, because it's easier to read and porque é mais understand. fácil de ler e para mim entender. But I like more how the ARA translates this verse. Mas eu gosto mais como a tradução do ARA traduz esse versículo. Segundo a riqueza da sua glória. Segundo a riqueza da sua glória. It's this idea of like the following, the according to the riches of his glory. Essa ideia, segundo a riqueza da sua glória. I think that better captures what Paul is trying to say E here. eu creio que captura melhor o que Paulo estava tentando dizer. So Paul he's asking for this spiritual power, this spiritual blessing Paulo ele estava pedindo essa bênção espiritual to empower the inner man. para que ele pudesse empoderar esse homem interno, Because whenever Christ comes upon you, porque quando Cristo ele chega a nós, we become a new person. nós nos tornamos uma nova pessoa. Now on the outside we look the same. De fora parecemos o mesmo, On the outside we're continuing to age, do lado de fora continuamos a envelhecer, we are continuing to break. continuamos a quebrar. I know even me as young and as energetic as I look, Até eu que sou jovem e sou energético, like I've been having this weird pain in my back. ultimamente já começou uma dor nas costas. Like it's starting. It's Ele já starting. está começando. But our outside, it continues to
degrade. Então o nosso exterior ele continua a quebrar, deteriorar. But the inner man Mas o homem de dentro, o homem interno, continues to be strengthened continua sendo apoderado every single day. cada dia. Our inner man Nosso homem interno is continuing to be more and more strong, more and more empowered. continua tendo mais e mais força, mais e mais poder. And that's what Paul is praying for here. E é o que Paulo pedia nessa oração, That the power of the Spirit que o poder do Espírito gives us strength, nos pudesse dar a força, not the outside, não o exterior, but in the inside. mas o interior. That's where it truly matters. É o que realmente importa. Because our body is going to break, Porque o nosso corpo vai se quebrar, but our soul will continue on. mas a nossa alma continuará. So Paul is praying Então Paulo ele orava for this power por esse poder, by the Spirit, pelo Espírito, according to segundo a the riches of His glory. riqueza da sua glória. See, in the Greek, it's this word kata, No grego é a palavra katar, which in this context, que nesse contexto it's saying it's not just that we are empowered by His riches, não é só que somos empoderados pelas suas riquezas, but in proportion to His riches. mas em proporção às suas riquezas. In proportion to. Em proporção às suas riquezas. Like this is the theme that's going to continue on through the passage. E esse é o tema que continuará durante toda essa passagem. That God's riches, Que as riquezas de Deus, His power, que a glória de Deus, His love, seu poder, like everything is just seu amor, it's just bigger than you could ever imagine. são maiores do que possamos imaginar. Like according to His riches, De acordo com as suas riquezas. in proportion to, E em proporção. as big as you can imagine the riches of God. O tamanho que você possa imaginar as riquezas de Deus. That's how much Esse é o tanto God is empowering you que Ele nos dá esse poder. to do what He has called you to do. Para fazer o que Ele tem nos chamado a fazer. God doesn't give you just a little bit. Ele não te dá só um pouquinho. He's giving you everything. Ele está te dando tudo. For what reason? Mas para que razão? For what reason? Para qual razão? So that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. So the reason why we pray for this strength, Então a razão para que oramos pela força so that Christ can come and live inside of our hearts. é para que Cristo venha e viva em nossos corações. The word that Paul is using, E a palavra que Paulo está usando it's not just like Christ just coming in as like a guest. não é tipo que Cristo venha como um visitante, Just comes in, maybe stays for a little bit, que ele fica por um pouco, and then leaves. depois ele vai embora. No, it's a word that means that He's coming in to stay. Mas é uma palavra que significa que ele vem para ficar. It's like whenever I go into my in-laws' house, Quando eu vou para casa dos meus sogros, I go there and I sit on the couch. eu vou lá, sento no sofá, You know, I open the fridge, abro a geladeira, I some Coke, maybe a little food. pego um refrigerante, uma comida, You know, I put my feet up. coloco meus pés para cima, It's just, faz a compra. It's this idea that Christ is coming É essa ideia de que Cristo vem to make Himself at home, para se fazer em casa, to stay, para ficar, to be the center of everything. para ser o centro de todas as coisas. Like that's where our heart is. É aí que está o nosso coração. It's in that moment that Christ becomes the center of our entire O life. momento em que Cristo se torna o centro de toda a nossa vida. Everything around us Tudo ao nosso redor is just centered on who Christ is. está centrado em quem Cristo é. Making Himself at home. E ele se faz em casa. Like this is the direction of the Christian life. E essa é a direção da vida cristã. Whenever we wake up in the morning Quando nós acordamos de manhã and we look in the mirror, e nós olhamos no espelho, we just gotta ask this question. nós temos que fazer essa pergunta. Like, how is God going to make me more like Christ today? Como Deus pode me fazer mais como Cristo, mais semelhante a Cristo hoje? How is God going to mold me and shape me Como Deus pode me moldar to make me more look like His Son? para que eu possa parecer mais como seu filho? So then Paul uses two words here. Então Paulo ele usa duas palavras aqui: It's rooted arraigados and grounded. e alicerçados. John Stott writes this in his commentary. E John Stott escreve isso em seu comentário. To express how fundamentally Paul longs for their love to be, Para expressar o quão fundamental Paulo deseja que seja o amor deles. he joins these two metaphors, Ele une duas metáforas, one botanical uma botânica and the other architectural, e a outra arquitetônica, both of which emphasize the depth
ambas enfatizando a profundidade, as opposed to superficiality. em contraste com a superficialidade. These Christians are to be rooted and established, Esses cristãos devem estar arraigados e or alicerçados, to have deep roots and firm ou foundations. seja, ter raízes profundas e fundamentos firmes. Thus, Paul likens them first to a well-rooted tree and then to a well-built house. Assim, Paulo os compara primeiro a uma árvore bem arraigada e depois a uma casa bem alicerçada. In both cases, the unseen cause of their stability will be the same. Em ambos os casos, a causa invisível da estabilidade será a mesma: Love. o amor. I'm going to read that again. Eu vou ler mais uma vez. In both cases, the unseen cause of their stability will be the same: love. Em ambos os casos, a causa invisível da estabilidade será a mesma: o amor. Love is to be the soil in which their life is to be rooted. O amor será o solo em que a vida deles deve estar arraigada. Love is to be the foundation on which their life is built. O amor será o alicerce sobre o qual essa vida será edificada. The book of Ephesians is all about the unity of the O church. livro de Efésios é completamente sobre a unidade da igreja. And the church cannot be E unified a igreja não pode ser unida if their foundation is not built se seu on love. fundamento não está construído no amor. Love for one another Amor uns aos outros and love for God. e amor a Deus. And listen, love is not always easy. Amor não é fácil, não é sempre fácil. It says, for God so loved the world that he gave his only son. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. God so loved the world that he gave his only son. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Out of God's love O que saiu do amor de Deus came sacrifice. veio o sacrifício. It's not always easy, Não é sempre fácil, but this is what love is. mas isso é que significa o amor. It says love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Like sometimes it takes work to love. E às vezes é trabalhoso amar. Sometimes it's late nights. Às vezes são noites em claro. Sometimes it's long drives. São viagens longas. Sometimes it's long phone calls. São ligações longas. Sometimes it's a sacrifice to love. Às vezes é um sacrifício amar, But it's a sweet, sweet sacrifice. mas é um sacrifício doce. And that's what the church is called to do. E é isso que a igreja foi chamada a fazer. And we love E nós amamos because Christ first loved us. porque Cristo primeiro nos amou. So whenever we think about the perfect example of love, Então, quando nós pensamos no perfeito exemplo do amor, we have to look to God. nós temos que olhar para Deus. So Paul continues to write, Então, Paulo ele continua escrevendo: may you have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge. vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Obviously, we have a lot of people here who've worked construction. Eu sei que temos várias pessoas aqui que já trabalharam em construção. And normally, whenever you take measurements, E normalmente quando você tira medidas, you do it in 3 dimensions. você faz em 3 dimensões. Whether that's height and length and depth. Sendo a altura, a largura, profundidade. But Paul here uses 4 dimensions. Mas aqui Paulo ele usa 4 dimensões. And that goes back to the theme that I was talking about in this passage. E isso volta no tema de que o que fala essa passagem. Like, who you think God is, Quem você pensa que Deus é, He is more. ele é mais. It's more than you could imagine. É mais do que você possa imaginar. Like our brains are stuck in these 3 dimensions. Nosso cérebro ele está travado em 3 dimensões. But Paul, he's like continuing. There's more and there's more and Mas there's Paulo more. ele continua e tem mais e mais e mais. God's glory is bigger, A glória dele é maior. and His love is bigger, O amor dele é maior. and He is bigger, and His riches are bigger. E ele é maior, as riquezas dele são maiores. In every way that you could possibly E de imagine, toda maneira que você possa tentar imaginar, there's just more to God. há mais de Deus. Aleluia. He's more than you could ever Ele é imagine. mais do que você possa imaginar. He's more than you could ever want, Ele é mais do que você possa querer. and He's more than you could ever E need. ele é mais do que você possa precisar. His love extends farther, Seu amor vai além and it goes for longer, e vai por mais tempo. and it goes higher, E vai mais alto. and it goes E deeper. vai mais fundo. It reminds me, I had a friend in Eu college, tinha um amigo da faculdade and he had a rough life growing up. e ele teve uma vida muito difícil quando ele foi crescendo. I remember him telling a story E eu lembro que ele contou uma história about whenever he was just a child. quando ele era uma criança He was thrown into the trunk of a car, e jogaram ele dentro do porta-mala do carro and it just shut.
E fecharam ele lá and dentro. he was just left there, E deixaram ele lá dentro. just scared, alone. Sozinho, com medo. And the question he always had, E a pergunta que ele sempre teve: like, where was God? onde estava Deus? And it wasn't until years later E não foi até anos depois that he said God just broke in his heart. que Deus como que quebrantou seu coração. He just began to weep and began to cry. E ele começou a chorar. And he could almost like just see it in his mind. E era como se ele pudesse ver em sua And mente. he was taken back to that E moment ele foi levado àquele momento where he felt the most scared and most alone. onde ele se sentiu mais sozinho, com mais medo, Asking the question, where are you, fazendo God? essa pergunta: onde você estava, Deus? And God responded. E Deus respondeu: He said, I was there. eu estava lá. I never left you. Eu nunca te deixei. I was there. Eu estava lá. In your deepest and in your darkest No moments, seu momento mais escuro, mais profundo, God is saying that my love was there. Deus diz: meu amor estava lá. In that moment where you felt the most No alone, momento que você se sentiu mais só, my love was meu there. amor estava lá. Listen, everyone close your eyes for this Feche moment. seus olhos só por um momento. Like, just think about the darkest moment of your Pense life. no momento mais escuro da sua vida. God's love was there. O amor dele estava lá. Even if you didn't realize it, Mesmo se você não tenha percebido. He was there, alive and active. Ele estava lá vivo e ativo. Listen, allow God to show Himself Deixe que Deus se mostre a você. how He was there for you. E como ele estava lá por você. Listen, it doesn't matter if you're at the top of the Não mountain importa se você está no topo da montanha or at the lowest depth. ou no vale mais profundo. God's love is O there. amor de Deus está lá. I think it's easy to skip over the next part of this passage. E às vezes é fácil pular essa parte dessa passagem. Because Paul, right before this, Porque logo antes disso, Paulo, he says, ele diz: to comprehend with all the saints. juntamente com todos os santos compreender. With all the saints. Com todos os santos. I think it's a quick phrase that we can pass over. E é uma frase que às vezes nós ignoramos, Because we want to jump right into the interesting part. porque queremos pular direto à parte interessante, Where Paul begins to talk about all the dimensions of God's love. onde Paulo começa a falar de todas as dimensões do amor de Deus. But there's a unity in this passage. Mas há uma união nessa passagem. That with all the saints, E com todos os santos, that you may comprehend the love of God. você possa compreender o amor de Deus. Like, why do you think we're always giving testimonies? Por que você acha que nós sempre estamos aqui dando testemunhos? Because whenever we come together as a church Porque quando nós nos juntamos como igreja and we hear stories e nós ouvimos histórias from this person and this dessa person, pessoa, de outra pessoa, and every time we just get a little bit of a glimpse e todas as vezes nós temos um pouco uma imagem of how the love of God de como o amor de is Deus, showing up for His people. ele aparece para o seu povo. So with all the saints, Então, com todos os santos, we are understanding nós entendemos how God is continuing and continuing, como Deus ele continua e continua pouring out His love derramando o seu amor onto all of His people. em todo o seu povo. And then Paul continues, Então Paulo continua: that you may be filled with all the fullness of God. para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Now let's take a step back. Agora vamos dar um passo atrás And let's think about everything that Paul has said thus far vamos in this prayer. lembrar tudo que Paulo falou durante essa oração. Not that just we be strengthened, Não só para sermos fortalecidos, but that we be strengthened in proportion to His riches. mas que possamos ser fortalecidos em proporção às suas riquezas. Not that just we would know Christ, Não só conhecer a Cristo, but that He would be center in our lives. mas que Ele seja o centro de nossas vidas. Not that just we would just love, Não que possamos somente amar, but our entire life be rooted mas and que built on this nossa love. vida inteira seja construída e plantada nesse amor. Not that just we would know God's love, Não só que conheçamos o amor de Deus, but that we would know it from every angle and every mas que dimension possamos conhecer esse amor em todos os ângulos e dimensões. in ways that our human brain can't even Em understand. maneiras que nosso cérebro humano não possa entender. But now Paul, he is not done. Mas Paulo ele não terminou por aqui. Paul is praying that we not just be full, E ele pede que não só estejamos cheios, but that we will be filled with all of the fullness mas of que God. sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Just all
the fullness of God. de toda a plenitude de Deus. That we just be filled with that. Que nós possamos ser cheios disso. And I think the direction E a direção of this prayer dessa oração is that we have a holy discontentment. é que nós temos descontentamento santo, Like that we would just be uma insatisfação santa, that we just be just not satisfied. que nós não estamos satisfeitos, But like a holy dissatisfaction. mas uma insatisfação santa, The fact that we just want more. que nós queremos mais. Like that we don't just want to be full, Não queremos só estar cheios, but we want to be full of the fullness of God. mas queremos estar cheios da plenitude de Deus. Over this past week, E durante essa semana que passou, Danielle has been having this restless leg syndrome. a Daniela tem tido síndrome de, não sei dizer, tipo as pernas. Cadê? Não sei por. Síndrome de pernas inquietas. Tradução direta. It's just the fact that whenever she's sitting down, Tipo quando ela tá sentada, the legs just have this desire to move. as pernas têm esse desejo de ficar se movendo It's just her legs just can't stay still. e não consegue ficar quieta. And like as tired as she is, E o mais cansado que ela esteja, but there's just this uncomfortability. tem tá inconfortável, desconfortável. And I think that's what Paul is asking for here. E é o que Paulo está pedindo aqui, That our soul que a nossa alma would just not be satisfied. não esteja That satisfeita, our soul would just want more of Him. que a nossa alma queira mais dele, Like that whenever we find ourselves laying down que spiritually, quando nós nos encontrarmos deitados espiritualmente, our soul would just want to move. nossa alma queira mover. We want to be stronger. Nós queremos ser mais We fortes, want to love deeper. queremos amar mais We profundamente, want more of Jesus. queremos mais de Jesus, We want to know God's love more profoundly. queremos conhecer o amor de Deus mais profundamente, We want to be filled with all the fullness of God. queremos ser enchidos com a plenitude de Deus. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia. That our soul be restless, Que a nossa alma seja incansável, but restless mas incansável towards a God em direção a Deus who can do far more abundantly que pode fazer mais than we could ever think or ask. do que pedimos ou pensamos. I think it's interesting here Eu acho interessante aqui, because Paul he basically makes up a word. porque Paulo ele praticamente inventa uma palavra. It's a word that's found nowhere else in the Bible, É uma palavra que não é encontrada em nenhum outro lugar na Bíblia. and even in other literature, E até em outras literaturas it's so rare. é muito rara. And see, Paul he uses this word huper, Ele usa a palavra huper. which is where we get that prefix of hyper. E é onde nós pegamos essa palavra hiper. So God is able to do hyper. Deus ele consegue fazer hiper. He's able to do more. Ele consegue fazer mais. So he takes this word Então ele huper pega essa palavra huper and he joins it up e ele ajunta ela with another word that means abundantly. com outra palavra que significa abundantemente. So almost like he's saying he can do hyper abundantly. Então ele está dizendo ele pode fazer hiper abundantemente. Like God is able to do hyper abundantly. Hiper abundantemente. More than we could ever ask. Mais do que possamos pedir. More than we could ever think. Mais do que possamos pensar. So that we may lean into Para que nós possamos nos entregar that holy discontentment. a esse santo descontentamento. Because God is not done with you Porque yet. Deus ele não terminou terminou com você ainda. To him be the glory Para ele seja toda a glória in the church na igreja and in Christ e em Jesus Cristo Jesus. throughout all Por generations, todas as gerações, forever para and todo ever. sempre. Amen. Amém. Amém. Aleluia. See, we talked about this last week. E falamos sobre isso a semana passada, How God is still at work que Deus ele ainda está trabalhando throughout the generations. Entre a geração In the previous generations, e as gerações anteriores, in this generation, e essa geração and the generations to come, e as gerações que hão de vir, bringing himself glory trazendo a ele a glória in the church. nas igrejas. Now, I think that's the part that should surprise us.
E essa é a parte que deveria nos surpreender, Because of course God is bringing himself glory. porque claro que Deus ele traz a ele a glória. But Paul says he's bringing himself glory in the church. Mas Paulo diz que ele traz a ele a glória na igreja. Like if you truly think about E it, se você realmente pensar nisso, like God can do everything without us. Deus ele pode fazer tudo sem nós. If God has his plans, God has his Ele purposes. tem seus planos, seus propósitos. Like he doesn't need us in order to do what he wants to do. Ele não precisa de nós para fazer o que ele quer fazer. But for whatever reason, Mas por alguma razão, he chose to call us ele brothers. escolheu nos chamar de irmãos, He chose to call us sisters. de chamar-nos irmãs. He chose to call us partners in the faith. Ele escolheu chamar-nos parceiros da fé. So we, as the church, Então nós, como a igreja, we stand with Christ, nós nos posicionamos com Cristo. and we are given a E mission nós fomos dados uma missão to share his gospel de espalhar o evangelho and to bring God e glory. trazer a ele a glória. In this generation, Nessa geração, and all em generations, todas as gerações, forever para sempre, and ever. para sempre. Amen. Amém. Amém. So I think this kind of brings to close this first half of the letter. E isso traz a finalização dessa primeira parte da carta. Like we said, this first half has just been a focus on God's grace. Essa metade da carta tem sido focada na graça de Deus. How God has not stopped blessing his people Como Deus não parou de abençoar o seu povo with every spiritual blessing. com todas as bênçãos How espirituais. God has not stopped Que Deus não parou making dead hearts alive. de trazer corações que estavam mortos de volta à vida. How God has not stopped Que Deus não parou breaking down those walls de quebrar as barreiras that divide the people of que God. divide o povo de Deus. And how God is still doing more. E como Deus ele ainda está fazendo mais. More and more and more Mais e mais e mais. that we can never ask or we can never think Que possamos pedir ou pensar by the grace of God. pela graça de Deus. And I think this is where we're going to pause our study. E aqui é onde nós vamos dar uma pausa nos nossos estudos. Like Danielle said, we don't know. We're weeks and days away. Nós não sabemos se estamos semanas ou dias até vir o baby. Yep. And I think this is a great part to kind of put a pause. Eu acho que aqui é um lugar bom de dar essa pausa. And then obviously in the coming weeks we're going to continue on with other cultus and other studies. Eu sei que nas semanas que eu vir vamos ter outros cultos, outros estudos. But here in the book of Ephesians, Mas aqui no livro de Efésios, we will resume this a little bit later. vamos resumir um pouco depois. But let's pray to just kind of end this service here tonight. Mas então vamos orar para encerrar esse culto. I think God has been doing great things in my life Deus tem feito grandes coisas na minha vida just through this letter. através dessa carta, Just reminding me of how great His love me is. lembrando tão grande que é o seu amor, Just how great His blessings are. que as suas bênçãos, quão grandes são as suas bênçãos, And just encouraging me e me encorajando to just push in deeper. a buscar mais profundamente Just to push in more. e para buscar mais, Because the more I push, porque o mais que eu busco, I know that God, by His grace, eu sei que pela graça de Deus will reveal more to me. Ele se revelará mais a mim. And I think that's going to be my prayer for this church here tonight. E essa será a minha oração para essa igreja nesta noite. So let us pray. Então vamos orar. Dear Lord God, I pray over your people. Senhor Deus, eu oro pelo seu povo, Lord God, that they just know you more. que eles possam te conhecer mais, Lord God, that they would just know your love que deeper. eles conheçam o seu amor mais profundamente. Lord God, as you bring unity to our people, E enquanto o Senhor traz união ao seu povo, Lord God, that you would just reveal your love. que o Senhor revele o seu amor, Aleluia. Lord God, that you would just bless us. que o Senhor nos abençoe, Lord God, that you would just continue que o to Senhor bless us continue a nos abençoar with every spiritual blessing com todas as bênçãos espirituais that you have given us, que o Senhor tem nos dado Lord God, through your Son. através do seu Filho. And Lord God, I just pray, E Deus, eu oro Lord God, that we not stop pushing forward, que nós possamos não parar de buscar mais, so that your glory may be shown para que a sua glória seja exposta in this generation, nessa geração, in all generations, todas as gerações, forever para and ever. sempre e sempre. Amen Amém. and amen. E amém.